Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Nossa janela de transferência finalmente esquentou depois de muito tempo. Mas antes da gente começar a entrar nos detalhes, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para dar uma força pra gente e compartilha o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Rafael Tolói retorna ao São Paulo depois de 2015, 10 anos longe do São Paulo. Fez os primeiros exames hoje à tarde, passou. Amanhã complementa os exames e provavelmente vai ser anunciado pelo São Paulo como reforço aí na zaga, né? Tolói foi campeão na Sul-Americana, né, no ano que ele chegou, 2012, junto com o Lucas, no ano que o Lucas foi embora. Ele ficou até 2015, onde foi vendido por 14 milhões de reais pro Atalanta, onde ele ficou 10 temporadas. Teve um certo destaque lá, se naturalizou também italiano, jogou pela seleção italiana, foi campeão da Eurocopa em 2020. Tava sem clube, o São Paulo já tinha conversado com ele, não tinha chegado num acordo, né, de salários e tudo mais, tempo de contrato. Mas aí depois que deu tudo errado com o zagueiro do Atlético Mineiro lá, o Rabelo, deu errado com o Tressoldi. Aí o São Paulo voltou, melhorou um pouco a proposta, ele também abriu mão de alguma coisa e acabou que tá tudo certo. Ele vem com o contrato até o final de 2026 e dependendo das metas, se cumprir as metas, prorroga até 2027. O que você achou da contratação? Assim, eu acho que ele vem para compor elenco. Acho que dentro das possibilidades do São Paulo tá bom. É o que a gente consegue fazer por hoje. Acho que ele pode jogar ali no central, no lugar do Arboleda, então vai ter um zagueiro aí para rodar, né? E falei para vocês que eu não gosto muito quando o Alan Franco faz esse papel aí. Acho que a zaga fica um pouco mais. Acho que a zaga fica um pouco mais insegura quando isso acontece, diferente quando é o Arboleda que tá lá, que ele é muito. Ele deixa tudo muito seguro na defesa do São Paulo. Enfim, provavelmente questão de horas aí pro São Paulo finalmente anunciar um reforço, o coitado do Crespo. E aí, Rafael Tolói vem para ajudar a gente aí, se Deus quiser, a conquistar a quarta Libertadores esse ano. O que você achou da contratação? Fala aí pra gente. Matéria de salários, a gente não gosta muito de falar isso, mas eu escutei falar que ele vai receber cerca aí de 560, 570 mil reais por mês, mais luvas. Então vai beirar ali perto dos 700 conto por mês aí. É um valor alto para um zagueiro, né? Mas era isso ou nada, gente. Era isso ou nada. E o pessoal do Arquibancada Tricolor pegou o Tolói assim que ele desembarcou aqui em São Paulo, né, para fazer os exames. E ele falou que ele está se sentindo bem, que ele treinou todos os dias, que ele acha que isso não vai ser um problema e que ele vai precisar de um tempo, né? Pelo menos aí uma semana, 2 semanas para treinar com o grupo, porque ele estava treinando sozinho, que é totalmente diferente de treinar em grupo, né? Mas acho que a depender da necessidade de São Paulo, não sei se ele vai ter 2 semanas para treinar, não, cara. Eu acho que de repente, dependendo como a coisa andar aí, ele vai ser colocado para jogar antes disso. Vamos aguardar aí. Um outro detalhe que o pessoal do Arquibancada Tricolor revelou aí é que teve um clube espanhol que tentou atravessar na última hora aí a negociação com o São Paulo, mas o Rafael Tolói manteve a palavra que ele já tinha se apalavrado com o São Paulo, né? Ele manteve a palavra, diferente do Rabelo, né? E assinou mesmo assim, vai assinar mesmo assim com o São Paulo, mesmo com esse outro time espanhol oferecendo valores superiores para ele, cara. Então aí já começa bem, né? Já começa mostrando que tem caráter aí o Rafael Tolói, né? E uma outra reviravolta que pode acontecer é em relação ao Mailton da Chapecoense. Ele que é do Metalist da Ucrânia, né? Eu falei para vocês ontem que acabou que não deu negócio. Mesmo com o Metalist devendo para o São Paulo desde a época do Paulinho Boia. O Metalist queria dinheiro vivo, o São Paulo acabou dizendo que não tinha. Só que agora o staff do jogador e o jogador estão tentando forçar a barra para vir para o São Paulo. O jogador entende que a valorização que ele vai ter aqui no São Paulo é muito maior do que no Chapecoense na Série B, né? Que seria um momento crucial na carreira dele e que ele tá tentando forçar isso para que o Metalist
aceite o empréstimo, né? Porque o São Paulo quer ele por empréstimo, com opção de compra no fim e quer usar esse valor que o Metalista deve para o São Paulo, referência lá ao Paulinho Boy ainda, que são acho que cerca de 4 milhões de reais, alguma coisa assim. Não é um valor alto, mas enfim, né? Para quem está contando moeda. E aí o São Paulo quer usar essa dívida como parte do pagamento no caso de contratar o jogador, né? Mailton é um lateral direito que eu falei para vocês que é um jogador bem agressivo, que é mais ou menos o que o Crespo tá pedindo aí já tem um tempo. O Mike, que eu achei que ia fazer essa função, achei que ele tá jogando mais ou menos igual o Cedric, né? Então, assim, serviria para rodar elenco, mas não é exatamente o que o Crespo quer. O Crespo quer um jogador que apoie no ataque, e não tá acontecendo nem com o Cedric e não aconteceu ainda com o Mike, apesar de eu achar que é meio cedo pro Mike, né? Acho que ele precisa se ambientar melhor aí no profissional, e talvez desenvolva mais no futuro. Mas enfim, esse Mailton aí é bom de bola, cara. Esse rapaz é bom de bola. Se o São Paulo conseguir contratar ele, acho que aí a gente fica bonito, hein? Com o Tolói na zaga para rodar o elenco junto. E o Mailton na lateral direita, mais o pessoal que a gente já tem na esquerda, acho que aí o time do São Paulo fica bem reforçado aí para esse segundo semestre, hein? Vamos torcer para dar tudo certo. Quem sabe não vem uma boa notícia aí. E agora mudando de assunto de jogadores que estão chegando para jogadores que saíram do São Paulo, o Jandrei foi anunciado lá no Juventude, né? Graças a Deus. E ele comentou, né, do interesse do Carpini. Ele nasceu lá no Rio Grande do Sul, então ele conhece, né, bastante o pessoal de lá, vai estar em casa. E ele comentou sobre esse interesse do Juventude e tal, e falou assim na entrevista: quando veio o Carpini, só reforçou o interesse. A gente trabalhou um pouco no São Paulo. Acredito que eu passei coisas boas para ele. Ele viu que poderia agregar aqui a minha chegada. Então, quando ele me procurou também, que reforçou o interesse de vir para cá, não pensei duas vezes. Falei que tinha vontade e com certeza vai ser um prazer trabalhar com ele. E aí ele falou sobre o São Paulo, né? Tive bons momentos lá no São Paulo, especialmente em 2022, quando conseguimos a classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Depois veio a lesão e as coisas mudaram. Senti que era hora de buscar novos ares, jogar, ter sequência. E aqui no Juventude vejo uma grande oportunidade. Enfim, né, sobre o Jandrei, é o que a gente sempre falou aqui, a gente sempre criticou como profissional, né? A gente sempre achou que não era um jogador à altura do São Paulo. Falhava demais, estava sempre muito inseguro. Enfim, né? Vamos torcer aí para ele ir bem no Juventude, para que ele consiga desenvolver o futebol dele lá e ser feliz lá. Todo mundo fala que o cara é muito gente boa no pessoalmente, né? Então que ele seja feliz, encontre seu caminho lá e valeu aí pelos serviços prestados, Andrei, mas siga seu caminho, vá com Deus, cara. E agora falando sobre o jogo contra o Sport, né? Sábado às 6:30 da tarde. O São Paulo, como eu havia dito, chamou alguns jogadores da base, do sub-20, para completar o elenco dos treinos de hoje. E quem subiu foram os zagueiros Igão e o Isaac. O lateral esquerdo, Nicolas, que é aquele lateral que o Barcelona estava de olho e tal, há um tempo atrás. E o meia, Pedro Ferreira. E todos eles participaram, né, do treinamento. Acho que o Crespo está observando aí para entrar com um time misto ou de repente, como eu falei para vocês, entra com o time titular contra o Sport e depois tira a maior parte dos jogadores aí para poder dar um descanso para terça-feira na Libertadores, né? Eu gostei da ideia, sinceramente, acho que esse jogo do Sport aí é o jogo perfeito para fazer alguns testes, digamos assim. Acho que era uma boa o Yang ir pro gol para ver, já começar a pegar ritmo aí a hora que a gente precisar dele, porque o Rafael tá um cartão amarelo de ficar suspenso, então a gente vai precisar dele logo logo. Esse jogo contra o Sport seria perfeito para isso. O Luca tá voltando, acho que poderia ser um que poderia jogar também. O Lucas Moura para pegar ritmo de jogo. A parte da zaga aí eu trocaria praticamente todo mundo, colocaria a molecada aí que subiu do sub-20 mesmo, o Igão, o Isaac, bota lá o Alan Franco no meio para dar uma sustentação pra molecada aí e joga os moleques lá, cara. Sinceramente, eu acho que esse jogo do esporte seria ótimo pra gente testar alguns jogadores aí que de repente não estão tendo oportunidade, mas de repente mereceriam, né? Vamos ver o que o Crespo vai fazer para sábado. Amanhã acho que provavelmente a gente vai ter uma ideia melhor, porque vai ter o outro treinamento antes deles viajarem lá para Recife, né?
E vocês devem ter ouvido falar essa semana também que o São Paulo vai pegar um empréstimo de 50 milhões de reais para manter as contas em dia, segundo o Casares. Semana que vem, segunda-feira, tem a reunião, né, para que a diretoria vote, né, os conselheiros votem se o São Paulo pode pegar ou não esse empréstimo. O pessoal tava se perguntando, né, se isso aí estava de acordo com o FIDIC, porque teoricamente o FIDIC era justamente para o São Paulo acabar com essas dívidas de vencimento curto, que são as que geram maior dor de cabeça para o São Paulo, porque acaba com o fluxo de caixa, né? Mas pelo jeito o São Paulo não conseguiu dar um jeito nessas dívidas, ainda está faltando dinheiro e muito provavelmente vai ser mesmo autorizado que o São Paulo pegue esse empréstimo de 50 milhões. O Júlio Casares deu uma entrevista para o portal The Football e falou que isso aí já estava tudo planejado, que o FIDIC já previa até 200 milhões de empréstimos caso o São Paulo necessitasse. Então que tá tudo sob controle, tudo combinado, tudo como foi combinado com o FIDIC. Eu acho lamentável a gente tá passando essa escassez de jogador, vendendo gente pra caramba. E ainda assim, diz que baixou o salário mensal aí em mais de 1 milhão, e mesmo assim a gente precisa continuar pegando dinheiro para cobrir as contas curtas, digamos assim, aquelas contas de todo mês, né? São Paulo está numa situação realmente complicada financeiramente falando, viu? Vamos torcer pro esportivo ir bem esse ano, ganhar alguma coisa aí para ver se dá um respiro. Vamos torcer também para aquela parceria com a base para que dê certo, né? Aquele fundo de investimento lá que vai ser usado na base. O São Paulo tem um respiro, porque senão não dá para ver muita luz no fim do túnel não para esse time não, ainda mais com essa diretoria que é muito complicada, não tem transparência. É difícil, difícil. São Paulo está numa situação muito difícil. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado aí pela audiência. Espero que além do Tolói realmente a gente consiga trazer o Mailton, consiga trazer também o meu xará, o Christian lá, para ver se a gente dá uma melhorada nesse meio campo aí enquanto o Oscar tá fora. E que a gente tenha boas notícias de contratações aí para quem sabe conseguir ganhar alguma coisa esse ano, né? Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!